Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula sobre movimentos sociais na República Oligarca. Rapaziada, a República Oligarca está inserida aí na primeira República do Brasil. É um modelo republicano controlado pelos coronéis, controlado por uma grande elite de proprietários, que eles utilizam a República de forma não pública, mas privada. Por isso esse nome, oligarquia. Olig, poucos, arquia, poder. É um regime de poucos no poder, que usam poder em benefício próprio. Rapaziada, por que estouram movimentos sociais, contestações à ordem, revoltas, guerras? Porque essa oligarquia tem um projeto de modernização higienista. Esta oligarquia quer modernizar o Brasil a todo custo e enxerga especialmente na população pobre, seja do campo ou seja da cidade, um entrave, uma pedra no caminho para esse processo de modernização. E vai reagir a esta pedra no caminho chamado povo brasileiro, chamado pobres no Brasil, de uma forma absolutamente violenta. É isso que isso é a situação de miséria secular da maior parte da população brasileira que vai ser o estopim para uma série de revoltas. A gente pode classificar essa reação popular à modernização higienista em 4 categorias. As revoltas messiânicas, lideradas por figuras religiosas. As revoltas de banditismo social, enfim, bandidos que perambulam pelo sertão. As revoltas urbanas, pelos populares nas cidades. E, além disso, as revoltas militares. Enfim, militares de baixa patente também questionando a ordem republicana. Rapaziada, vamos comentar brevemente os movimentos messiânicos. Imagina o seguinte, estamos falando de uma população miserável, em áreas periféricas, áreas abandonadas pelo poder público, e no meio desta desgraça de fome, do verdadeiro caos, situado neste caso no sertão nordestino, aparecem alguns homens, por exemplo, como Antônio Conselheiro, que vira para as pessoas e fala: o reino dos céus está aqui. Deus não te criou para ser esse ser miserável, Deus te criou para ter vida. Antônio Conselheiro vai levando esperança às pessoas. Antônio Conselheiro vai congregando várias pessoas próximas de si. Antônio Conselheiro funda Belo Monte. Antônio Conselheiro funda uma comunidade paralela à República, que não contesta, enfim, nada. No discurso ele contesta a República, ele preferia a monarquia. Monarquia, segundo ele, era um regime mais próximo de Deus. Mas, pessoal, simplesmente estão isolados tentando a sobrevivência. Mas a República não aceita qualquer comunidade que não está sob seu controle e manda uma expedição para destruir Canudos. A expedição é derrotada. Manda a segunda, também derrotada. Manda a terceira, também derrotada. Só na 4ª expedição é que o exército brasileiro consegue destruir Canudos. Rapaziada, Euclides da Cunha descreve isso muito bem. Ao final da tarde, quando Canudos foi tomada, restavam apenas 4 homens. Um velho, um homem feito e 2 crianças, na frente das quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. 5.000 soldados para destruir uma comunidade de sertanejos pobres. Rapaziada, da mesma forma, contestado ali entre Paraná e Santa Catarina, uma terra, enfim, largada pelo poder público. Mas que um dia a República falou: nossa, poderíamos construir uma ferrovia aqui. Enfim, deram a terra para a empresa norte-americana que construiria a ferrovia. Só que naquela terra havia gente, havia pobre, havia cidadão brasileiro. E o que acontece? A empresa começou a expulsar as pessoas de suas terras. As pessoas reagiram e temos aqui a Guerra do Contestado. É um movimento messiânico também porque foram os padres que lideraram esta comunidade. O que acontece? O governo republicano vai e no meio do conflito entra lado a lado com a empresa norte-americana e expulsa os camponeses de suas terras com brutal violência. Rapaziada, se a gente parar para pensar, Canudos e Contestado questionam a ordem. Por outro lado, nós vamos ter a revolta do Juazeiro, na qual um padrinho Cícero, homem muito carismático, que ajuda, que é beato, que é benquisto por toda a população pobre do sertão. Padrinho Cícero também oferece auxílio, Padrinho Cícero também oferece assistência, mas Padrinho Cícero joga o jogo do coronel. Padrinho Cícero dá com uma mão, mas tira com a outra. Padrinho Cícero articula aqueles pobres para, quando precisarem lutar lado a lado com o coronel, esses o façam. Rapaziada, presta atenção numa coisa.
Em áreas abandonadas pelo poder público surgem figuras religiosas que, com o discurso de restauração, o discurso de esperança, congregam fiéis. Parece algo que a gente tem no Brasil hoje em áreas vulneráveis? Pensem nisso, rapaziada. Este poder que temos hoje, e se você não percebeu, são as igrejas evangélicas, que oferecem muitas vezes amparo, assistência, muitas vezes questionam a ordem, muitas vezes questionam a vida do consumo, a vida de luxo. Por outro lado, muitas vezes jogam o jogo da ordem, tal como o Padim Cícero. Enfim, reflexões. A República Velha não é tão velha assim no Brasil contemporâneo. Rapaziada, banditismo social. Outra forma de reagir a essa situação de miséria e brutal concentração fundiária é por meio do banditismo. São bandidos que vagam e perambulam pelo sertão fazendo justiça. Justiça, entendam, não significa processo legal. Então, o cangaço não vai pegar alguém acusado de um crime e julgar, averiguar provas e dar sentença. Não, a coisa é objetiva, é justiçamento. Enfim, são bandidos, mas que, apesar de muitas vezes, da população ter medo, muitas vezes a população recorre a estes bandidos, porque esses bandidos oferecem uma ordem. Oferece uma justiça. Novamente, uma região abandonada pelo poder público. Rapaziada, parece outro poder paralelo que nós temos no Brasil hoje, que assusta e muitas vezes para as comunidades pobres oferece ordem. Rapaziada, vamos parar para pensar. Se as igrejas são o movimento messiânico dos nossos tempos, que questiona a ordem e joga com a ordem, qual é o poder paralelo da nossa república que ocupa áreas em que o Estado abandona? Vamos pensar nisso, compreender isso, compreender esse banditismo é fundamental para pensar o nosso Brasil. Rapaziada, revoltas urbanas, especialmente revolta da vacina. Deixa eu contar, a República queria modernizar o Brasil, fazer do Rio de Janeiro a Paris, fazer das avenidas do Rio de Janeiro a Champs-Élysées, com cafés e boulevards. Não qualquer Paris, mas a Paris pós-reformas do Barão de Halbas. Grandes avenidas, o espaço de circulação de homens belos, mulheres belas, cafés, etc, etc, etc. Um país de miséria, um país que acabou com a escravidão e não conseguiu inserir grande parte da sua população, vai querer construir belas avenidas. Cidade linda, Rio de Janeiro lindo. É isso que o Rodrigues Alves vai fazer. E qual é o problema? Pobre. Pobre é o problema, pobre é a pedra no caminho do Rodrigues Alves. O que o Rodrigues Alves faz? Tem que tirar a pedra do caminho, tem que demolir os cortiços, expulsar os pobres do centro e jogar onde eles forem. No caso, eles vão para os morros. No caso, começa o processo de favelização e periferização do Rio de Janeiro. Isso acontece em São Paulo também. Rapaziada, no Rio de Janeiro, depois de você expulsar o pobre do centro, você fala, meu Deus, Rio de Janeiro é uma cidade abarrotada de doenças. Precisamos modernizar o Rio. Precisamos deixar o Rio mais clean. Precisamos deixar o Rio mais limpo. O que a gente vai fazer? Vamos vacinar. Vacinação é a coisa mais moderna. Vamos vacinar. Chama o Oswaldo Cruz, vamos vacinar a população. Pessoal, o Oswaldo Cruz fez uma campanha de vacinação e ninguém foi. Afinal, fala para uma população que acabou de ser expulsa de suas casas que o governo ia enfiar uma agulha desta grossura na nádega das senhoras e das meninas e que dentro dessa agulha ia ter doença. Mas olha só, a população não é para te matar, a doença é somente para te curar, para te salvar. Aqui, ó, a população não vai se vacinar. Então o que é que o governo faz? O governo manda os agentes sanitários junto com policiais, junto com o exército, para fazer a vacinação de forma forçada. O que acontece? A população desce o morro e de pedras na mão tem uma reação popular absolutamente desorganizada, violenta, que queima bondes, põe fogo nas ruas. Rapaziada, a população não quer a vacinação obrigatória. Vamos analisar isso. Num primeiro momento pode parecer, meu Deus, eles são contra a vacinação. Nossa, que atual isso. Rapaziada, essa é uma população que ignora, eles são ignorantes porque eles ignoram, tudo bem? A República, que é a detentora do conhecimento, ignorou que a população não conhece aquele procedimento. E ao invés de buscar pela via da educação, pela via do esclarecimento, a República vai optar pela via da violência diante de uma população pobre e diante de uma população que já foi expulsa de suas casas. Rapaziada, a população desconhece a vacina. Pessoal,
só para fazer uma ressalva importante. Vacinação não é um direito individual do indivíduo. Eu tenho direito de morrer, mas eu não tenho direito de usar meu corpo para transmitir doenças. Tem que se vacinar. Tem que se vacinar. Vacinação é uma questão de saúde pública. A questão é como vamos fazer isso. Vamos fazer de uma forma que respeite o cidadão ou vamos fazer de uma forma violenta e autoritária? Essa foi a opção da República Oligárquica e isso combinou com uma grande revolta. E por fim, revolta militar, revolta da chibata. Sabe o que acontece? Marinheiros negros na marinha eram açoitados com chibatas, tal como os escravos. A cultura escravista ainda estava dentro da marinha. O que acontece? Esses marinheiros de baixa patente tomam os navios, apontam os canhões para o Rio de Janeiro e falam: exigimos o fim da chibata, exigimos melhoria nas condições de trabalho. Meus queridos, isso aqui é greve. E sabe o que acontece? O governo aceita as exigências, mas depois traz os marinheiros e prende grande parte deles. Tudo bem? Rapaziada, movimentos sociais na República Oligárquica. Fundamental para a gente entender. Então, um governo elitista, modernizador, higienista, enxerga esse pobre como uma sujeira que deve ser limpa. Esta república tem todo um projeto de modernização absolutamente autoritário e a população reage. Essa população, a maior parte dela estava proibida de votar. O voto era restrito à população alfabetizada, mas mesmo proibida do voto, estão fazendo política, porque a política se faz pelo voto, mas não só. A política se faz pelo exercício à vida, pela resistência a uma modernização higienista, autoritária e arbitrária. Rapaziada, a população pobre está resistindo em diversas partes do Brasil a condições atrozes de existência. Tudo bem? Todas essas revoltas vão ser reprimidas com brutalidade, mas em breve vai chegar um movimento social absolutamente organizado, que é o movimento operário, que em 1917 conflagra grandes greves gerais pelo Brasil, e aí o papo vai ser outro. Beleza? Eu sou o professor Basílio do canal Historiano, forte abraço!